Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo sobre Excel e hoje nós vamos ver operadores aritméticos, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são as operações matemáticas que nós temos e como que nós faríamos aqui no Excel. Então basicamente nós temos adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e radiciação, tá? Então, se por exemplo eu quero fazer adição, eu vou usar o sinal de mais normal. Se eu quero fazer subtração, então eu vou usar o sinal de menos, o hífen. Então 4 menos 4. Se eu quiser fazer multiplicação, então eu vou usar o asterisco, tá? Divisão, nós vamos utilizar a barra. Exponenciação, nós vamos usar o acento circunflexo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, igual 8 elevado a 3. E aí ele vai me trazer a exponenciação disso. A raiz não tem um operador, então eu preciso usar uma função que o Excel traz pra gente, que é a raiz. Igual raiz, e o número de 512, por exemplo, 22,62. Por que não deu 8? Porque aqui eu estou levando a 3, não estou elevando a 2. Então, basicamente, são essas os operadores matemáticos, né? Os operadores aritméticos. Além desses operadores, nós temos também o que nós chamamos de operadores lógicos. O que são os operadores lógicos? Eles fazem uma comparação e trazem para mim se essa comparação ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, vamos colocar aqui número 1 e número 2. E aí eu vou comparar esses números. Quais os sinais que eu tenho? Maior, menor, igual, menor ou igual, maior ou igual e diferente. Basicamente são esses. Então, eu quero saber se o número 1, ele tem... Qual é a relação dele com o número 2? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, igual número 1 maior que número 2. Ele trouxe falso, por quê? Tá zero, né? Tá vazio, então ele entende que é zero. E zero não é maior que zero. Mas se, por exemplo, colocar aqui 3 e 2, ele vai falar que é verdadeiro. Por quê? O número 1, que é o C3, é maior do que o número 2. Se eu inverter 2 e 3, ele vai trazer falso, porque 2 não é maior que 3. Aí nós temos também a barra de fórmula aqui. Embora ele tenha aqui um resultado, ele me mostra o que está por trás desse resultado. Se eu mudar para menor, ele mudou para verdadeiro. Por quê? Porque 2 é menor que 3. Se eu mudar para menor ou igual, ele vai trazer verdadeiro. Por quê? É menor. Se eu colocar 3, ele vai ficar como verdadeiro, porque 3 é igual a 3. Então ele vai fazendo esses testes para ver qual condição que supre o teste que a gente está fazendo. E aí a gente só precisa mudar. Sempre a gente vai colocar aqui o maior ou igual, menor ou igual, o diferente. Então, por exemplo, 3 é diferente de 3? Não, então ele traz falso. Se eu colocar 2, ele vai trazer verdadeiro. Por quê? Porque 2 é diferente de 3. Então, basicamente, esses aqui são os operadores lógicos que a gente vai utilizar para as próximas aulas, tá? A gente usa em outras funções como conte C, soma C. Então, basicamente, sempre que tiver um teste lógico para eu poder tomar uma decisão, obrigatoriamente eu vou ter que usar um operador lógico e a gente vai ver como que ele se aplica na próxima aula. Obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de comentar, curtir, trazer pra gente quais são os conteúdos que você quer ver. E aí, se não couber aqui na trilha básica, a gente faz uma trilha separada para poder colocar o que você está pedindo. Beleza? Beleza? Até a próxima!